Olá pessoal, meu nome é Paulo Veiga e eu estou novamente aqui para falar para vocês sobre cinesiologia. Nos dois primeiros vídeos que nós falamos para vocês sobre cinesiologia, nós falamos sobre o conceito de cinesiologia. Nós falamos que cinesiologia é o estudo do movimento. E no caso, para a gente, é o estudo do movimento humano, não foi? E que nós utilizamos para isso, principalmente 4 grandezas, que agora eu vou chamar de grandezas da natureza, forças de grandezas da natureza, que a gente vai chamar de gravidade, a gente chamou de atrito, as forças externas e também as forças internas. Depois nós falamos para vocês por que estudar a cinesiologia. E aí, o motivo principal de se estudar a cinesiologia é baseado nessas forças, né? O terapeuta vai se utilizar de maneiras a adaptá-las para que ele possa, de maneira terapêutica, melhorar ou dificultar, ou acelerar, ou retardar o movimento do seu paciente, né? Portanto, pessoal, quando a gente falar então em análise cinesiológica, nós estamos falando que o terapeuta ele vai avaliar o movimento do indivíduo de acordo com a gravidade, de acordo com o atrito, de acordo com as forças internas e de acordo com as forças externas. E para isso, nós temos 3 principais ferramentas que eu falei para vocês no vídeo passado, que são, principalmente, a velocidade do movimento. Nós falamos também para vocês em relação à direção do movimento e também em relação à amplitude do movimento. Bom, de forma a que nós vamos falar para vocês agora como que nós vamos utilizar então esse conhecimento, por exemplo, de acordo com a amplitude do movimento. Vejam bem, se eu tenho um paciente que ele não consegue executar um movimento, por exemplo, de flexão do cotovelo em toda a sua amplitude de movimento, o terapeuta vai identificar, por exemplo, que ele faz o movimento e ele não consegue mais chegar no movimento de maior amplitude. Ele vai tentar analisar, o terapeuta vai tentar analisar o que está acontecendo com esse paciente. Do ponto de vista da amplitude, nós podemos ver, por exemplo, que no início do movimento tem pouca força, ação da gravidade. Quando ele chega no meio do movimento, eu tenho uma área cuja gravidade está atuando com muita força contra esse movimento. E o indivíduo sente dificuldade, então, para poder completar, né, essa ação motora. E aí o terapeuta ele pode se adaptar, ele pode adaptar então a posição do paciente de maneira que ele diminua essa ação contra a gravidade. Então, em vez de o paciente fazer esse movimento de flexão do cotovelo, por que não fazer um movimento, por exemplo, onde ele diminua a direção da gravidade que vem de cima para baixo, fazendo com que essa gravidade atue menos, melhorando a capacidade de um indivíduo de executar o movimento sem fazer muita força contra a gravidade, né? Bom, além disso, nós falamos sobre direção. Identifiquem, percebam, né, que a direção contra a gravidade, via de regra, é uma direção que vai para cima, né? E uma direção a favor da gravidade é uma direção que vai para baixo, né, em direção ao solo. De maneira que também o terapeuta pode adaptar um movimento para o paciente para que ele possa facilitar esse movimento, ou então se ele quiser ganhar força para melhorar um pouco, aumentar um pouco o que a gente vai chamar de atrito contra a gravidade. Tá claro isso? Bom, em relação à velocidade, nós também temos que entender que quanto mais rápido eu faço um movimento, certo? Menos força eu desenvolvo. Então o paciente desenvolve menos potência. Tá claro isso? Quanto menor a velocidade do movimento, eu tenho mais capacidade de desenvolver potência. Então, o que significa isso? Eu consigo acumular mais energia no músculo, aumentando então a capacidade desse indivíduo de desenvolver força. A gente não pode confundir força com potência. Potência, eu estou falando do ponto de vista energético, tá bem? E força, eu estou falando do ponto de vista do torque do músculo. Pois bem, então, eu como terapeuta, eu posso me utilizar então da amplitude de movimento, adaptar, né, a amplitude de movimento, a direção do movimento e a velocidade do movimento para melhorar a performance do músculo do meu paciente. Tá claro?
Percebam também que lá no vídeo passado eu falei sobre a importância das leis do côncavo e do convexo. Percebam, portanto, que quando eu falo sobre leis do côncavo e do convexo, nós estamos falando primeiro das leis que vão ser extrínsecas e leis que vão ser intrínsecas do ponto de vista do estudo do movimento. Eu falei para vocês que do ponto de vista extrínseco, nós temos um estudo cinemático. Eu ainda comentei sobre cinema, não sei se vocês se lembram, não é? Então, do ponto de vista do movimento, que eu vejo, que eu olho, eu estou falando do ponto de vista da osteocinemática. Então percebe que tudo que eu falei agora, da adaptação, da ADM, ou seja, da amplitude de movimento, da direção, da velocidade e do sentido do movimento, é em relação à osteocinemática, não é? A osteocinemática, ela vai depender dos trilhos de movimento, não é isso, pessoal? Onde nós temos, portanto, os trilhos do movimento. Eu costumo falar que são os trilhos de um trem. Como são os trilhos de um trem? Um trem, quando ele está em cima do trilho, se lá na frente tem uma curva para a direita, ele vai ter que fazer essa curva para a direita. Ele não vai querer fazer uma curva para a esquerda, porque senão ele vai descarrilhar, ele vai se machucar. Então, todas as articulações do corpo da gente fazem os movimentos do ponto de vista da osteocinemática. Então, eu vou fazer movimentos, por exemplo, de flexão, vou fazer movimentos de abdução, vou fazer movimentos de rotação. Cada articulação tem de maneira fisiológica os seus trilhos de movimento que eles seguem. O terapeuta, obviamente, ele tem que entender isso na hora de aplicar estas forças que eu falei para vocês, né, essas 3 grandezas, ou 4 grandezas, né, em relação à gravidade, atrito, forças externas e forças internas, para poder adaptar esses movimentos. Sempre o terapeuta, portanto, ele tem que conhecer esses trilhos, tá claro? Percebam então que do ponto de vista dos movimentos, nós temos lá, por exemplo, os movimentos de flexão e extensão. Os movimentos de flexão e extensão, que são esses movimentos, por exemplo, de flexão e extensão, eles acontecem sempre num plano sagital. É como se fossem os meus trilhos. Os meus trilhos do trem são os planos sagitais, cujos movimentos que eu executo são os movimentos de flexão e extensão. Ok? Os movimentos de abdução e de flexão, eles ocorrem nos planos frontais, por exemplo. Os meus trilhos do trem, então, vão ser os planos frontais, que me permitem os movimentos de abdução e de adução. E, finalmente, os movimentos de rotação, por exemplo, são os movimentos que ocorrem nos planos transversais ou horizontais, sei lá, como vocês podem ter aprendido na universidade, né? Então, os movimentos de rotação são os movimentos que me permitem, principalmente, acontecer nos planos horizontais. Tudo bem, pessoal? Desta maneira, o terapeuta pode, então, se utilizar, sabendo que cada articulação tem um grau de liberdade, né, nesses planos, né, adaptar esses movimentos do ponto de vista do côncavo e do convexo. Ok? O que significa isso? Vejam só, todos os movimentos têm que ser feitos nesses planos, né? Cada articulação tem o seu plano. Mas eu preciso saber se o segmento ósseo, pessoal, ele é côncavo ou convexo. Quando eu falo segmento ósseo, eu estou falando sobre a forma do osso, pessoal. A forma do osso, tudo bem? Quando eu tenho um osso, por exemplo, redondo, arredondado, como a cabeça do húmero, por exemplo, tá? Eu tenho um segmento ósseo convexo. Se eu tenho, por exemplo, um segmento ósseo plano, né, um pouco mais afundado, fundo, profundo, eu tenho aqui uma superfície óssea côncava, tudo bem? Um exemplo que eu sempre dou é da minha glenoide com a cabeça do húmero, não é? A minha glenoide, ela é côncava, tá? E a cabeça do meu húmero, ela é convexa. Esse movimento, por exemplo, do húmero, portanto, acontece principalmente no segmento convexo.
que é a cabeça do húmero. Toda vez, pessoal, que eu faço um movimento, por exemplo, num segmento ósseo convexo, eu tenho que respeitar a primeira lei do côncavo e do convexo. O que diz a primeira lei do côncavo e do convexo? É que se eu quero ganhar um movimento, por exemplo, para cima do ombro, eu tenho que primeiro, antes de fazer esse movimento para cima, realizar um deslizamento para o lado contrário. Ou seja, se eu quero fazer um movimento para cima do meu braço, né, o deslizamento da cabeça do húmero ela tem que ser para baixo, para depois fazer um rolamento, né, dentro das articulações. Isso acontece de forma a ser analisado o movimento artrocinemático. Então percebam, pessoal, não podemos confundir. Uma coisa é o movimento osteocinemático, que acontece nos planos e nos eixos, e outra coisa são os movimentos artrocinemáticos, que ocorrem dentro das articulações. Um movimento para acontecer nos trilhos do trem, como eu falei para vocês, só vão acontecer se realmente acontecer o movimento artrocinemático. Tudo bem? Então, o que diz a primeira lei do côncavo e do convexo? É que toda vez que eu fizer um movimento num segmento convexo, o movimento que acontece dentro das articulações, ou seja, intraarticular, deve ser feito sempre em direção, um sentido contrário ao movimento que o segmento osteocinemático acontece. Ficou claro para vocês? Eu falei que são duas leis do côncavo e do convexo. A segunda lei do côncavo e do convexo, eu agora, em vez de falar sobre a análise de um segmento ósseo convexo, como por exemplo a cabeça do húmero, eu vou falar para vocês, por exemplo, como a tíbia, por exemplo. Então eu vou pegar minha tíbia aqui e vou mostrar para vocês, né? Então, a minha tíbia, ela é côncava. Então vamos lá, ela é assim, ó. O meu fêmur, ele é convexo. Então eu vou pegar meu fêmur aqui, ó, tenho aqui meu fêmur e minha tíbia agora. Então tá aqui meu joelho, tá? Se eu quiser dobrar o joelho, para eu poder dobrar o joelho, eu estou mexendo agora em um segmento osteocinemático que é côncavo. Tá claro isso? Pois bem, percebam agora que para eu fazer, por exemplo, um movimento de flexão do meu joelho, ou seja, para eu fazer um movimento para baixo, nesse caso aqui, vai ter que obrigatoriamente ocorrer um deslizamento para o mesmo lado do ponto de vista artrocinemático. Então sempre isso vai acontecer. O que diz então a segunda lei do côncavo e do convexo? É que toda vez que eu realizar um movimento em um segmento côncavo, o deslizamento intraarticular, ou seja, o movimento artrocinemático, vai acontecer sempre para o mesmo lado do movimento. Tá claro isso, pessoal? Por que isso é importante nós sabermos? Porque eu, como terapeuta, quando for fazer um tratamento de um paciente, eu tenho que primeiro identificar qual é o trilho do trem do movimento. Porque se eu fugir do trilho, eu vou machucar o paciente. Depois eu tenho que entender que isso é a osteocinemática. Depois eu tenho que compreender como ocorrem os movimentos dentro das articulações, do ponto de vista da lei do côncavo e do convexo. Isto é a artrocinemática. Quando eu identificar a osteocinemática e a artrocinemática de determinada articulação, eu vou ter que fazer única e simplesmente a adaptação para incentivar aquela articulação a fazer o seu movimento mais próximo do fisiológico possível, tá? Então, quando eu avalio um paciente, eu identifico que ele não está dentro desse movimento osteocinemático e artrocinemático, eu preciso fazer alguma coisa, ou seja, me utilizar daquelas 4 grandezas, da gravidade, do atrito, das forças internas e das forças externas, para que eu possa então adaptar esse movimento dentro de uns trilhos de trem, ou seja, dentro de um movimento osteocinemático fisiológico, e incentivar os movimentos artrocinemáticos, ou seja, dentro das articulações, para que eles também executem o movimento de forma fisiológica. Tá bem? Esses movimentos, pessoal, eles vão sempre acontecer do ponto de vista da cinesiologia desta maneira. Se você
percebeu qual é o movimento que ocorre em uma determinada articulação e percebeu que esse movimento está acontecendo de forma equívoca, tá? Equivocada, aonde o trilho do trem não está correto, a articulação está saindo fora dos trilhos, pare de fazer o exercício, retome novamente os trilhos e identifique se o movimento osteocinemático e o movimento artrocinemático que você está ministrando como exercício terapêutico para o seu paciente está correto. Tudo bem, pessoal? E era isso que eu tinha para falar para vocês por enquanto. Forte abraço.